que nos acompanham através do canal do YouTube do Padre Anderson Guerra, do Facebook do Padre Anderson. Hoje, o programa Reflexos de Maria inicia mais uma temporada. Mas antes de qualquer coisa, a gente já passou pela Semana Santa, a gente já está vivendo a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, uma feliz Páscoa para você aí que está nos assistindo. E junto nessa alegria de um Cristo ressuscitado, de um Cristo que está conosco e caminha conosco, é que o programa Reflexos de Maria, nesse novo tempo que vamos viver e estamos vivendo, inicia uma nova temporada. A temporada que se chama Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço uma obra nova. É isso mesmo. A gente já viveu o tempo da paixão, o tempo das agonias, o tempo dos sofrimentos, o tempo que foi necessário a gente passar junto com Cristo, para que lá na frente, lá na cruz, o Senhor pagou por todos os nossos pecados. O Senhor abriu as portas do céu para todas nós, que somos filhas de Deus. Essa frase, eis que faço nova todas as coisas, a gente costuma muito ouvir, né? Tem alguma música que fala com essa frase, né? Mas da onde que vem essa frase? Quando o Senhor fala, eis que faço nova todas as coisas, aparecem dois momentos na palavra de Deus, né? Para iniciar essa temporada, eu vou trazer um primeiro momento, uma parte que fala sobre isso, que é lá em Isaías 42, versículo 15 ao versículo 17, tá? Que diz assim. Minto, gente, vamos voltar. Seria no capítulo 43, versículo 15 ao 21, que diz assim: Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Eis o que diz o Senhor, que abriu uma passagem através do mar, um caminho em meio às ondas, que pôs um campo, carros e cavalos, a tropa de soldados e chefe, eles caíram, então para nunca mais se levantar. Extinguirão-se como um pavio de vela. Não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora. Não recordeis mais das coisas antigas, porque eis que vou fazer obra nova, a qual já surge. Não vedes? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Dar-me-ão glória e os animais selvagens, os chacais e as avestruzes, pois terei feito jorrar água no deserto e correr arroios no estepe, para saciar a sede do meu povo, meu eleito, o povo que formei para mim, contará meus feitos. Palavras do Senhor, graças a Deus. Essa palavra, ela acontece no momento que o profeta Isaías, ele está direcionando ao povo de Deus que antes estava ali em um exílio na Babilônia, né? O povo, por diversos motivos, foi exilado da sua própria casa, da sua própria terra. Foi destruído vários sonhos, foi destruído templos, foram destruídas casas do povo de Deus. E aí, passa-se todo esse tempo de deserto, esse tempo de sofrimento, esse tempo de dor. O profeta é levantado para falar através dele a voz do Senhor, que diz que vai fazer uma obra nova, vai fazer coisas novas. E aí Deus fala: olha, sou eu Deus. Sabe aquele Deus que abre o mar, que dá alimento para o povo no deserto, que sustenta, que faz com que os inimigos caiam? Sou eu esse Deus. Sou eu que vai fazer tudo novo. Sou eu que vai fazer brotar água no deserto. E essa é a promessa de Deus para nós. Essa é a promessa de Deus nessa Páscoa que estamos vivendo, nessa ressurreição de Cristo. Eu sei que ainda estamos vivendo em um tempo de pandemia, né? Em um tempo que talvez muitas de nós, em nossas casas, em nossas famílias,
tem perdido empregos, tem passado por necessidade, tem se entristecido, tem ficado depressiva, tem acontecido brigas, enfim. Mas a gente precisa ter dentro de nós que Cristo está vivo e caminha conosco. Que a promessa da palavra de Deus, ele fala, sabe, toda aquela luta, sabe, todo aquele exílio que você viveu, que você vive, acabou. Porque eu estou aqui. Porque eu faço tudo novo. Eu faço a obra nova acontecer. Eu te alimento, eu cuido de você, eu te amparo. Essa é a promessa de Deus para nós. E é pensando nisso que o programa Reflexos de Maria quer levar você que nos assiste a ter essa certeza dentro de você. A olhar para tudo que está na sua volta e enxergar a presença de Deus, a promessa de Deus para a sua vida. A enxergar os milagres que Deus faz, porque às vezes a gente fica tão perdido a situações, a acontecimentos, a sentimentos em nós, né? Principalmente nós mulheres que somos tão sentimentais, né? Que absorvemos tantas coisas do mundo em nós, a gente acaba não percebendo o mover de Deus. E a gente precisa ter esse olhar atento. Porque o Senhor, a todo instante, Ele se movimenta e faz o céu se movimentar ao nosso favor. Ao nosso favor. E é hoje que nós iniciamos agora, neste mês de abril, essa temporada, então. Eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas. E aí, pensando como trabalhar em cima de tudo isso, a gente pensou em trazer algumas convidadas aqui conosco para falar um pouquinho do seu testemunho, né? Falar uma particularidade da sua vida, onde Deus demonstrou ali, derramou sobre ali as suas promessas. Apesar de toda a dor, apesar de todas as tribulações, apesar de todas as situações, ali o Senhor fez uma obra nova. Ali o Senhor fez nova todas as coisas. E hoje eu trouxe aqui para você compartilhar sim conosco, né? Uma história de uma mulher que vai falar um pouquinho sobre a sua maternidade, né? É um aspecto muito importante da nossa vida como mulheres. Faz parte do nosso ser mulher, essa maternidade em nós. Mesmo as que não são mães ainda, ou as que não pensam ainda em ser mães, mas essa essência de ser materna, de ter a maternidade, está em nós, né? Desde a nossa origem, né? Está em nós. Esse zelo, esse cuidado, esse amor que nós temos, né? Por cuidar de quem amamos, né? Para cuidar do que está à nossa volta. E aí, para falar um pouquinho desse aspecto do nosso ser, que é a maternidade, eu trouxe aqui, né, a Simone, conhecida como Cissa. Seja muito bem-vinda. Oi, Vivi. Olá a todos. Eu sou a Simone, né, mais conhecida como Cissa, como a Vivi falou. Eu faço parte da Missão Aclamai-vos. Sou casada com o Nelsinho, também faz parte da Missão Aclamai-vos, né? Nós também servimos aqui no santuário e já estamos casados com a bênção de Deus há 8 anos. Mas já estamos juntos há 19 anos, né? Começamos bem cedo. Começaram a namorar bem cedinho, né? Bem cedo, né? A nossa filha mais velha já tem 17 anos. Muitos falam, nossa, é sua irmã. Aí eu falo, ai, que bom. Gente, vocês precisam conhecer. Parece 2 irmãs. E a gente fala pra ela que ela foi o começo da nossa história, né? Da nossa família. E a nossa história é bem longa, assim, né? Já tem bastante tempo. Sim. Eu queria um pouquinho, Cissa, que você falasse para nós essa questão, né, dos filhos, né? Hoje você tem a Mel, né, que tem 17 anos, né? Isso. Foi uma gestação, como que foi a sua primeira gestação? Você era nova, o Nelsinho também era jovem, como é que foi? Então, da Melissa eu engravidei com 16 anos. E a gravidez em si foi uma gravidez tranquila, porém tem toda a questão familiar, né? Porque 16 anos, você é um adolescente, né? Teria que estar curtindo outras coisas, então foi bem, né? Assim, caiu como uma bomba, tanto na minha família quanto na dele. Mas Deus, ele
ele é maravilhoso e nós temos familiares assim maravilhosos que nos acolheu. Claro, teve o puxão de orelha, né? Mas que nos acolheu, nos amparou. E nós já estamos juntos desde então, né? Nós já namorávamos e aí quando ela fez 1 aninho, nós fomos morar juntos e começamos a nossa vida de casados, né? Assim, sem a bênção de Deus ainda, mas já morávamos juntos. Entendi. Assim, hoje a gente vê uma realidade, né, que algumas famílias passam, né, por essa questão de gravidez precoce, né, de morar juntos sem antes ter a bênção de Deus, né. Você falou algo muito importante, eu acho, hoje, para quem passa por isso, né, que é viver ter o apoio da família. É claro, não passar a mão na cabeça, né, porque a gente sabe que é errado. É errado a gente pôr a carroça na frente dos boi. Não vai andar, certo? Mas a gente sabe que a gente também não pode julgar e tornar a situação pior do que possa estar, né? Eu acho que o amor tem que prevalecer, né? E isso que você falou da família, né? Do apoio da família, da conversa, de sentar e puxar a orelha, mas também apoiar você e o Nelsinho na primeira gestação de vocês, que foi tão cedo, né? Sim. Eu uso muito a nossa história, até mesmo para falar com a minha filha de 17 anos agora, né? Que tá vivendo toda essa fase de querer um namorado, né? Ainda não namora, mas, né? A gente já começa a perceber algumas coisas. E eu falo para ela, assim, que não foi fácil, né? A gente passou por muita luta. A família, claro, ajudou muito, né? Nos ajuda até hoje, que, como eu falei, nossas famílias são uma bênção. Mas a gente vê muita história que não deu certo, né? E na minha própria família, a gente também tem um caso que não deu certo, né? Então, eu costumo falar em casa que eu ganhei na loteria. Mas pelo fato de ter sido com o meu marido, né? Com o Nelsinho. Porque ele me assumiu, ele assumiu ela e a gente até hoje está junto. Tem gente que me pergunta para mim hoje em dia se meus filhos pequenininhos são dele, são do mesmo pai. E eu falo que graças a Deus, né, a gente construiu uma história muito bonita, mas que infelizmente a gente vê que tem histórias que não deram tão certo, que tem muitas meninas que engravidaram e infelizmente os pais dos bebês não assumiram, ou assumiram o bebê, mas não assumiram a namorada. E é uma coisa muito triste, né? E a gente conversa muito sobre isso em casa. A gente precisa entender, né, que gerar uma vida é algo divino de Deus. É algo que implica em responsabilidades, né? Eu imagino assim, quando a gente é mãe, muda tudo. Minha gente, mulherada, muda tudo. Por mais que a sogra, a mãe, às vezes ajuda, muda tudo. A sua vida não é mais a mesma, né? Você começa a ter um olhar diferente, você começa a ter renúncias que você precisa ter. E eu acho que, assim, um ponto muito legal, acho que da história de vocês, foi que acima do relacionamento, vocês eram amigos também. Vocês eram companheiros um do outro, né? Sim. O fato dele assumir você e também você assumir também a sua família, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas querem ser mães, ou até as jovens, né, se tornam mães, mas não entende o valor da família, né? Não entende o valor de um relacionamento, não entende o valor que aquela criança precisa, né? Que é o alicerce da família, né? Sim, eu sempre foi meu sonho, assim, ser mãe, ter filhos, ter meu esposo, minha casinha. E eu sempre fui dessa tradicional, né? E então, assim, eu assumi esse papel e hoje eu falo para ela, né, que assim, eu não me arrependo de tê-la, né? Que foi uma bênção na minha vida, ela e o meu esposo, né? Mas que a gente tem que pensar, porque muda a nossa vida, realmente muda a nossa vida, né? Aí a gente já não pensa mais, eu vou viajar no final de semana. Mas dá para viajar? Eu tenho que levar ela, o tempo vai estar bom? Dá para levar ela? Lá eu vou fazer o quê? Tem onde ela ficar? Né? Quando é bebê,
mais detalhes, né? Mais bagagem. Então, você não pensa mais só por si, né? Você tem que pensar naquele ser que é totalmente dependente de você. Certo, muito bem, Cissa. E aí, ok, vocês tiveram a Mel, resolveram construir uma vida juntos, foram morar juntos a princípio. E aí me conta um pouquinho mais. Depois da Mel, você engravidou de novo? Sim, então, aí depois da Mel, eu tive a Maria Luísa. A Mel tinha 11 anos já quando a Maria Luísa veio. Ela veio depois de uma situação que eu passei, que eu tive um tumor no colo do útero e os médicos falavam que eu nem conseguiria mais ter filhos e que se eu tivesse que engravidar, seria uma gravidez de risco, seria uma gravidez bem difícil, teria que ser bem assistida, pelo fato de eu ter feito uma cirurgia e ter tirado um pedaço do colo do útero, né? E eu engravidei, foi uma gravidez super tranquila, não tive problema nenhum na gestação. Ela nasceu prematura, nasceu de 35 semanas, mas nasceu bem, nasceu saudável e eu não tive problema. Quando ela tinha 9 meses, eu sofri o primeiro aborto e 6 meses depois eu sofri o segundo aborto. E todo mundo falava para mim que era por causa do problema, né? Eu ouvi muitos médicos, teve médico que chegou a me falar que poderia ser pela incompatibilidade entre eu e meu marido de gerar o sexo masculino. Até isso a gente ouviu. Eu passei por muitos médicos, mas eu sempre confiei em Deus e eu nunca fui atrás de me aprofundar mais na ciência mesmo, né? Saber a fundo o que realmente estava acontecendo. Eu entreguei nas mãos de Deus e eu sempre falava que eu teria mais filhos. Eu não parei, não tinha parado na Maria Luísa. Vocês sempre foram abertos à vida, né? Sim, sim. Ele tem 3 irmãos, eu também tenho 2 irmãos. Um já está no céu, mas a gente sempre foi muito unidos, tanto eu com meus irmãos, ele com os dele, e a gente se junta e é sempre uma festa. E então, assim, para mim, família é isso. A gente vem de famílias grandes, né, de tios, tias e primos, e sempre teve bastante união nas nossas famílias, né? De se reunir, de sair em eventos, festas, aniversários, datas comemorativas, sempre estar junto. Então é isso que eu queria para os meus filhos, assim, né? Desde a Mel eu falava, não, ela não pode ser sozinha, ela tem que ter um irmão, mesmo que foi uma diferença muito grande, né, entre ela e a Malu, mas eu falei, vai chegar uma hora que essa diferença já não vai contar tanto, né? E elas vão ser amigas, né? E eu sempre fui aberta e eu nunca achei que eu tinha parado na Maria Luísa. Mesmo sofrendo 2 abortos, eu sempre fui aberta a ter mais um, né? E aí, depois desse aborto, eu fiquei 3 anos sem engravidar. E aí eu engravidei que seria a nossa quinta filha. E aí estava tudo bem, eu engravidei. Quando eu comecei a fazer os exames, a gente começou a notar que eu tinha um problema na placenta e no cordão umbilical, e ela não estava conseguindo se desenvolver, né? Ganhar peso, se desenvolver, crescer, né? Ela estava com 300 gramas e eu já estava de 6 meses. Ela era bem pequenininha. E foi uma gravidez bem difícil, porque cada vez que íamos fazer um exame ou íamos no médico, era uma notícia ruim, era uma coisa, né? Era sempre um probleminha a mais que aparecia, até que eu tive que internar e ficar fazendo ultrassons diários, até que teve que interromper a gravidez para ela pegar peso fora.
E eu tinha em meu coração, desde o princípio da gravidez, eu falava com Deus e eu não conseguia ouvir Deus, né? Foi um momento que eu falo que foi o meu deserto, assim, eu não conseguia ouvir, eu não sei porquê, se é porque eu estava muito nervosa, eu chorava muito, mas eu tinha certeza que eu não teria aquele bebê. E é como se eu sentia como se Deus quisesse me falar uma coisa ruim, mas não tinha coragem. Sabe o pai quando quer te contar uma coisa, mas ele é uma coisa ruim, então ele vai com calma, ele vai aos poucos, né? E eu tinha essa certeza no meu coração. E aí a gente teve que fazer o parto. Ela nasceu com 700 gramas. Ela era muito pequenininha, mas ela era perfeita. Ela já estava toda formada, mas por dentro, assim, né, os órgãos tinham alguns probleminhas. E ela foi direto para a UTI. E foram 8 dias na UTI. E foram dias bem difíceis, assim, bem doloridos, porque eu tinha acabado de sair de uma cesárea. Doloridos fisicamente e psicologicamente, porque eu ia para lá todos os dias, todo dia uma notícia ruim, todo dia continuava, né, sempre aparecendo uma coisa ou outra. E eu sentia no meu coração que eu não teria aquele bebê, não levaria aquele bebê para casa. Mas eu pedia para Deus todos os dias, eu falava: Senhor, que eu consiga levar meu bebê para casa, faz um milagre, né? Esses momentos é muito importante, né? A gente ter a fé em Deus, né? A gente ter a quem amamos próximos de nós, né? O Nelsinho, a família, né? Sim. Eu lembro que a gente recebia constantes mensagens da bebê: vamos orar pela bebê da Cícia, do Nelsinho, né? Que tá internada. E foi assim, a missão toda, aquela Marvels, eu lembro que eles todos Sim. mandavam mensagens, se preocupavam, né? Eu via claro que a dor maior é da mãe e do pai, né? Mas eu conseguia ver também a aflição também de quem estava próximo de vocês, né? Sim. E aí a gente começa a entender, assim, na minha opinião, né, Cissa, que nesses momentos onde a dor é tão forte, é tão grande, a gente se sente fraca, é onde a gente, sem mesmo a gente pensar, como você falou, sem mesmo escutar a Deus, Deus vai sustentando ali a nós, né, através de um abraço, através de uma oração de alguém por perto, Sim. através do apoio de alguém, né? Porque não é fácil passar por certos tipos de dores, né, como essa, né? E isso foi muito importante, porque a gente conseguiu perceber quantas pessoas se mobilizaram, quantas pessoas ela precisou de sangue. E, nossa, o banco de sangue recebeu muita gente, que eles já até falavam: é da RN de Simone, porque foi muita gente doar sangue. E a gente recebeu um carinho muito grande de pessoas que às vezes a gente nem esperava, né? Assim, que não eram tão próximas. E a gente recebia uma mensagem de carinho, as pessoas orando, estando junto com a gente. Formamos laços de amizade também nesse período muito forte. E até o dia que ela veio a falecer, né? E no cemitério a gente conseguiu sentir esse carinho, né? De tanta gente que estava lá, que foi lá para nos... A gente nem ia fazer velório, né? Pela dor, assim, a gente ia só enterrar. E a gente acabou fazendo, porque estava muito cheio no dia, não deu. E eles liberaram uma sala para a gente fazer, para velar o corpo. E foi lindo, assim. Foi um momento que eu pude sentir a presença de Deus. Apesar da dor que eu estava sentindo, eu senti o carinho que Deus tinha comigo naquele momento. De pessoas que foram, que abraçaram, que tinham uma palavra. E eu pude ver, eu pude notar a importância da passagem dela aqui. Quanto ela mexeu com tanta vida, sabe? Com tantas pessoas que vieram falar comigo.
e que quando souberam que ela faleceu, até pedidos fizeram, sabe, para quando ela chegasse no céu e tivesse face a face com Deus, que ela virou um anjinho, né? Ela virou um anjinho que cuida de nós. E até hoje lá em casa a gente fala com ela, assim, a gente pede as coisas para ela, né? A Malu fala: mãe, ela é meu anjo da guarda. E ela é muito presente na nossa vida até hoje. E Deus trabalhou muito assim com a gente, né? E foi difícil, foi uma recuperação muito difícil para mim, porque eu não me revoltei com Deus em momento nenhum. Mas é uma dor tão grande que, assim, eu falava para Deus, eu preciso entender por que aconteceu tudo isso, para ver se pelo menos um pouco dessa dor alivia. Eu sei que o Senhor tem um motivo, né? Eu sei que nada é em vão, eu sei que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Mas eu queria entender, eu queria que Ele me desse esse consolo. E eu pedia para Ele que fosse uma coisa que Ele me visitasse em sonho, porque eu não estava conseguindo orar e ter essa intimidade, ouvir Ele. Então eu falava que Ele tinha que vir de um jeito que eu conseguisse ouvir verdadeiramente, sabe? Que eu conseguisse escutar a voz dEle. E foi um mês depois que eu recebi uma visita na minha casa, inesperada, de uma pessoa que eu não tinha intimidade nenhuma. Uma pessoa que é de uma intimidade com Deus tremenda, que me procurou e falou que precisava falar comigo. E eu falei, tá bom. E eu falei, vamos marcar na outra semana, porque essa semana eu tô correndo com algumas coisas, que ia ter o casamento de uma amiga, que eu ia mandar só a Malu, eu nem iria no casamento, ia mandar com a minha sogra. Tava procurando uma roupinha para ela. Ela falou, tá bom. Daqui a pouco ela me mandou de novo uma mensagem falando que ela precisava falar comigo, que ela tinha pressa. Então marcamos um café no dia seguinte. Ela foi na minha casa e ela foi parecia outra pessoa, assim, do que eu vi. Eu não conhecia muito, só conhecia porque ela prega, ela é uma pessoa conhecida. E ela não parecia aquela pessoa que eu já tinha visto em pregações. Muito calma, muito serena. Ela entrou em casa, sentamos, tomamos um café e conversamos sobre algumas coisas. E de repente ela parou, olhou para mim, mas ela olhou com um olhar assim tão profundo, parecia que ela olhava a minha alma. E ela falou assim: Deus me mandou aqui para te falar que acabou. Chega de luto, chega de choro, chega de tristeza, chega de pergunta. E ela falou que a Aninha estava no céu. E que o que mais eu poderia querer para minha filha, senão o céu. Que aqui nesse mundo não tem nada que eu pudesse dar para ela que fosse melhor que o céu. Que é o que a gente busca para os nossos filhos, né? O céu. E que ela já estava lá, intercedendo por nós agora, cuidando de nós. E aquilo me tocou muito, porque, como eu disse, não ia ter o velório, e no velório dela, né, que acabou tendo, uma amiga começou a cantar uma música, que é aquela música Céu, lindo céu. E eu lembrei na hora desse momento. E eu comecei a ter a certeza de que era Deus realmente que tinha mandado aquela pessoa ali, porque eu não tinha intimidade nenhuma com aquela pessoa. Nenhuma. Nem o WhatsApp dela eu tinha, nada. E ela começou a falar. E ela falou para mim que quando Deus incomodava ela, Ele falava para ela assim: vai na casa dela e fala que eu quero o sorriso dela de criança novamente. E eu desabei nesse momento, porque em uma das vezes
e muitas das vezes, né, que eu chorava e brigava com Deus e falava que eu precisava entender, eu falava para Ele que eu, quando era pequena, sempre sonhei com tudo isso. Sempre sonhei em ter minha casa, meu esposo, minhas filhas, né, meus filhos, meu trabalho. Sempre sonhei em ser professora e sou pedagoga. Sempre sonhei em dirigir para levar minhas filhas para passear. E Deus tinha me dado tudo isso. Mas eu falava para Ele que nas minhas brincadeiras não tinha choro, não tinha dor. Por que eu estava passando por tudo aquilo? E quando ela falou para mim que queria o meu sorriso que Deus queria o meu sorriso de criança novamente, aquilo foi como uma resposta mesmo, né? Que assim, a dor faz parte, né? Mas a felicidade está em Deus. E eu senti uma paz que me transbordou nesse momento. E eu chorava, as lágrimas caíam e já não era mais de dor. Era de um alívio, de uma paz. E aquilo confortou meu coração. E ela falava que eu não tinha culpa, eu me culpava muito, achava que, de repente, Deus estava me castigando, né, por algum erro do passado. E ela falou exatamente isso também. Deus não está te castigando, você não tem culpa. E eram coisas que ninguém sabia, que eu falava no meu íntimo com Deus, quando eu estava sozinha na minha casa, ou quando eu estava tomando banho, que eu chorava. E ninguém sabia dessas conversas que eu tinha com Deus. Então, foi a certeza de que realmente Deus mandou uma pessoa que pudesse falar por Ele, que eu pudesse ouvir, que eu pudesse ter certeza da presença e de que Ele estava do meu lado. E então, a gente terminou de tomar um café e ela levantou, ela olhou para o meu altar, falou, nossa, que lindo, tal. E eu falei, eu tenho uma Nossa Senhora das Dores que fica no meu criado mudo, do lado da minha cama. E eu converso muito com ela. E ela falou para mim, então você vai tirar aquela Nossa Senhora de lá e vai colocar essa daqui. E pegou a minha Nossa Senhora grávida e me deu. E eu falei, nossa, não consigo nem pensar nisso agora, né? E não fiz, não troquei. E aí, passado muito tempo, né? Agora, com essa pandemia, a gente passou por umas dificuldades e eu tive que me mudar. E na mudança, quando eu estava arrumando o meu altar, eu falei, eu não vou colocar Nossa Senhora das Dores. E coloquei só Nossa Senhora grávida. E um mês depois da mudança, eu engravidei. E foi... todas as vezes que eu engravidava, eu sentia já aquele medo, né? Já ficava pensando, meu Deus, eu vou perder. E nessa gravidez, não. Eu tive uma paz. E eu, assim, eu confiei tanto, assim, que eu estava tão em paz, que eu tinha certeza que ia dar tudo certo. Meu marido ficou meio nervoso, preocupado pelo todo o nosso histórico, né? Preocupado comigo. Mas também ele saiu, foi para a igreja, também teve a sua confirmação. Voltou para casa mais tranquilo, nós conversamos e eu falei, vai dar tudo certo. Nós estamos na pandemia, então eu tenho que fazer repouso, todo mundo sabe que eu sou elétrica, né? Então eu tive que fazer repouso forçado, né? Porque não tinha para onde ir, fiquei em casa. E foi uma gravidez tranquila, graças a Deus. Eu acreditei na promessa de Deus. Eu não vou dizer que assim a gravidez inteira eu fiquei firme, porque chegou assim 5º mês, eu comecei a me preocupar, né? A gente fica nervosa. Foi um momento de muita provação assim para mim, que eu tive que confiar mesmo na providência de Deus, me abandonar em Deus e deixar Deus agir, porque o médico não passava muitos exames para eu não ter que ir toda hora no hospital, toda hora em laboratório, então ele pedia só os necessários do mês, porque estava uma gravidez tudo bem, tranquila, o bebê estava bem, eu estava bem,
E eu queria fazer ultrassom, eu queria ver o bebê, eu queria... E ele não passava. Então eu ia para casa, eu rezava e falava: Senhor, eu entrego o meu bebê para ti, né? Eu consagrava o meu bebê todos os dias a Nossa Senhora e entregava a sua vida já para ele e para Nossa Senhora. E foi uma gestação tranquila, foi uma gestação saudável. Ele nasceu no tempo certo, foi o meu maior bebê, nasceu com 3 quilos, 155. E é o meu pequeno milagre, né? Deus honrou a promessa que Ele fez. Me deu um menino, né? É um menino, é o Felipe Miguel, que tantos falaram, tantos médicos falaram tantas coisas. Mas ele está aqui para mostrar para a gente que Deus, Ele é Deus. E Ele cumpre o que Ele promete para a gente. Ele honra as suas promessas. Ele nos honra, né? A nossa vida, a nossa história, nossas dores, as nossas lágrimas. Ele nos honra. É muito bonito, né? Quando a gente escuta um testemunho, que a gente consegue sentir a emoção, né, da pessoa, né? Eu tô quase chorando aqui do lado dela, gente. Eu tô dando uma seguradinha, entendeu? Porque eu tô apresentando, entendeu? Mas eu tô quase chorando também aqui. Porque eu sou mulher, mãe, e aí vem aqueles sentimentos. E eu sei que muitas de nós passamos por essa questão de abortos, por essa questão de perdas de filho, né? Seja um filho que é recém-nascido, seja um filho que já tá grande. É muito ruim um pai perder, uma mãe perder um filho, né? Antes, inverter os papéis, né? De quem chega primeiro aos céus, né? E, assim, também me toca muito nesse testemunho da Cissa, né? O fato de... É claro, gente, é óbvio. Na dor, na aflição, existe a dificuldade mesmo de você orar. Vai existir realmente o desânimo. Mas a todo momento, mesmo que a gente não consiga falar com Deus ou escutar a Deus, Deus nos fala. Nos fala. Foi através de uma profeta de Deus que foi até a casa da Cissa, né? É através de alguma música. Deus nos fala e Deus honra as suas promessas. Por isso que Deus nos diz: eis que faço nova todas as coisas. A Cissa passou pela dor, passou sim pela dor. Mas depois a Cissa agora passa pela alegria. A alegria de ter um bebezinho novo nos seus braços, de vencer e superar medos, de superar constrangimentos, aflições, né? Todas essas questões de traumas, né, que a gente carrega, né? E hoje tá aí, tá feliz, tá com a sua família, casados, com suas 2 filhas aqui presente, com o seu menino e as suas 3 filhas lá no céu, com a intercessão de Nossa Senhora, com a intercessão de Deus. A Cissa me contou que durante a vida dela, uma música muito importante a tocou, né? Uma música que mexe muito, né? E aí, eu queria que você fechasse seus olhos, que você pensasse também na tua história. Às vezes você está passando por uma situação semelhante à da Simone, à da Cissa. E eu queria dedicar essa música a você. Eu queria que você escutasse e levasse essa música como uma forma de oração do seu coração. Ouça conosco. Posso naquele que me fortalece, nada e
possa levar isso para o seu coração. Que tudo você pode naquele que fortalece, que é o Senhor. Que todas as promessas de Deus se cumprirão. Que Deus faz nova todas as coisas. Cissa, muito obrigada, viu? Obrigada por ter estado aqui conosco, viu? Deus te abençoe. Amém. E nos encontramos no próximo programa com mais um testemunho e com mais uma promessa que Deus cumpriu, que Deus fez. Afinal, Deus faz nova todas as coisas. E através da intercessão de Maria, a gente encerra o nosso programa aqui. Que você possa levar consigo essa certeza. Vamos juntos rezar essa Salve Rainha? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, a gente se encontra em mais um programa aí. Tchau, tchau.